Falei da fase clara, agora a gente conversa sobre a fase escura. Fase escura, gente, ela acontece lá no estroma, entre aspas, a matriz mitocondrial do cloroplasto. E a fase escura envolve uma única reação química chamada de ciclo de Calvin-Benson, ou então ciclo das pentoses. Ciclo de Calvin-Benson, ou ciclo das pentoses, ele vai utilizar CO2, vai utilizar alguns produtos da fase clara, né? Vai utilizar ATP e vai utilizar NADPH2. E a partir de então, ele vai produzir glicose aqui na brincadeira. De novo eu lembro, né, que o CO2 é fonte de carbonos e fonte de oxigênios. O NADPH2 é fonte de hidrogênios para fabricar a glicose. E o ATP é fonte de energia, né? Sendo, moçada, que lá vou eu descrever o ciclo de Calvin e vamos logo combinar de novo aquilo, né? Pessoal, Deus só quer Enem, o resto do mundo se exploda. Não vai se estressar com cada um dos detalhes de etapa, nome disso, nome daquilo. Eu quero uma ideia geral. Eu quero uma noção somente, sem se preocupar com nome, sem se preocupar com sequências. O pessoal que vai fazer os vestibulares mais pesados, aí te vira para poder chegar e decorar cada nomezinho ridículo que eu vou colocar para vocês, né? De novo, eu vou dar as ferramentas, você vai escolher quais as ferramentas que você vai utilizar de acordo com as provas que você vai estar fazendo. Gente, no ciclo de Calvin, o CO2, no primeiro momento, reage com a molécula chamada de ribulose 1,5-difosfato. Também chamada, gente, pelo apelido de RUDP. Alguém briga comigo, Landim? Ribulose. Tem alguma coisa a ver com ribose? Tem. É o número de carbonos, né? Ribose é uma pentose de 5 carbonos. Ribulose também é uma pentose de 5 carbonos. Cá entre nós, eu não consigo pensar em pergunta mais óbvia do que: por que o ciclo das pentoses se chama ciclo das pentoses? Que o CO2 reage com uma pentose. Sim, e qual é o nome dessa pentose? Ribulose 1,5-difosfato. Sendo que como a glicose tem 6 carbonos, eu preciso de 6 CO2. Né? 6 CO2, cada CO2 tem um carbono, 6, cada um com um carbono dá 6 carbonos. Eu vou pegar 6 ribuloses. Cada ribulose é uma pentose, 6 pentoses, 6 vezes 5, dá 30 carbonos. Eu vou juntar 6 moléculas de um carbono, 6 moléculas de 5, para produzir 6 moléculas de 6 carbonos, 6 hexoses. Só fazer aqui minhas contas, né? 6 moléculas de 6 carbonos são 36 carbonos. 6 mais 30 dá 36. Tem 36 carbonos rodando no ciclo de Calvin. Certo? Então eu vou pegar 6 de 1, 6 de 5, produzir 6 de 6. Essas hexoses são tão instáveis que nem nome elas têm. Imediatamente elas se quebram e originam 12 moléculas de triose. 12 moléculas de triose, 12 moléculas, cada uma delas com 3 carbonos. 12 vezes 3, 36 carbonos, os 36 carbonos rodando no ciclo. Lembrando que pentose é açúcar de 5 carbonos, hexose é açúcar de 6 carbonos, triose é açúcar de 3 carbonos. Gente, essa triose se chama PGA, é o ácido fosfoglicérico. Não se estressa muito com isso não, certo? Sendo que esse PGA, ele agora recebe ATP e ele vai receber NADPH2. Presta atenção em um detalhe, tá? Você recebe energia e recebe hidrogênios, mas não recebe carbonos. Quer dizer que o número de carbonos continua o mesmo. Continuam sendo 12 trioses. Continuam sendo 12 moléculas de 3 carbonos, 36 carbonos rodando no ciclo, sendo que essas trioses agora se chamam PGL, ou aldeído fosfoglicérico, ou fosfogliceraldeído, ou gliceraldeído fosfato. Então tem vários nomes, né? Aldeído fosfoglicérico, fosfogliceraldeído, gliceraldeído fosfato. Pessoal que é chegado num carteado, né, o PGL funciona como um coringa, né? Coringa lá no baralho, ele substitui todas as cartas em alguns jogos, né? Para o PGL ele é isso. A partir dele eu posso produzir qualquer molécula orgânica da natureza. Qualquer.
com as enzimas adequadas, a partir do PGL eu posso produzir proteína, ácidos nucleicos, vitamina, o que você quiser, claro, desde que com as enzimas apropriadas. Sendo que aqui é o normal, né? Dessas 12 trioses, eu vou separar 2 trioses, 2 PGL. Ora, gente, 2 de 3 carbonos são 6 carbonos. E aí, né, gente, eu vou produzir uma hexose, um açúcar de 6 carbonos. No primeiro momento, ela é a frutose. No segundo momento, ela será a glicose C6H12O6. De uma certa maneira, esses 6 carbonos que entraram bem aqui, eles estão saindo bem aqui. De maneira que, de novo, se alguém está xingando minha mãe, xingando minha família, pensando, meu Deus do céu, que negócio complicado. Para que serve esse cão? Para produzir glicose. Então, é a maneira que a natureza aprendeu para pegar os carbonos, 6 carbonos, e eles saem bem aqui na forma da molécula de glicose. Ora, lindinhos, você vai ter aqui de 12 trioses, eu peguei 2, sobraram 10 trioses, 10 PGL. Ora, 10 trioses são 10 moléculas, cada uma com 3 carbonos, dá 30 carbonos. Tudo começou com 30 carbonos, tudo vai terminar com 30 carbonos, é uma questão de rearranjar os átomos, né? Nesse caso, a gente vai pegar 30 carbonos aqui, 30 carbonos lá, eu vou transformar 10 moléculas de 3 carbonos em 6 moléculas de 5, para isso eu vou usar mais ATP, e com isso o ciclo de Calvin fechou. Essa esculhambação toda, né? Achou muito complicado? Eu também acho, né? Decora pelo menos e olhe lá, viu? E só para quem vai fazer as provas maluquinhas. Pelo menos o começo e o final. O começo é CO2 mais ribulose. Vou até ignorar isso aqui, dando PGA. Então, CO2 mais ribulose 1,5 de fosfato, fabricando PGA. E o final é PGAL dando glicose. Se você decorou o começo e o final, eu já estou podre de satisfeito. CO2 mais ribulose dando PGA, PGAL dando glicose, beleza. A enzima, moçada, que faz a primeira reação do ciclo de Calvin, é simplesmente a enzima mais abundante da natureza. Enzima mais abundante de todas as enzimas que existem. Essa enzima que começa o ciclo de Calvin chama de ribulose carboxilase oxidase, também conhecida pelo nome super sensual de rubisco. Então, rubisco é a enzima que inicia essa esculhambação toda, também conhecido com o nome de ciclo de Calvin ou das pentoses.